Taylor decidiu ir à biblioteca buscar conhecimento para construir um abrigo de verdade. Enquanto lia atentamente, uma garota o abordou, avisando que a biblioteca estava para fechar. Ao ver o empenho de Taylor, ela se apresentou e comentou como se sentia inspirada ao ver alguém estudando tão diligentemente. Quando Taylor mencionou seu nome, Ruth Taylor, a reação dela foi de choque. Ainda assim, ela o elogiou, dizendo que ele era muito diferente do que os rumores diziam. Antes de partir, a garota revelou que conhecia alguém tão sincero quanto Taylor e que torceria por ele dali em diante. No entanto, sua saída abrupta foi interrompida por um tremor repentino que fez uma estante cair sobre ela, iniciando o caos. O tremor não foi um acidente. O desastre que assolou o campo de treinamento era resultado de uma magia sombria de invocação espiritual. Isa, uma das alunas, explicou que um poderoso espírito das trevas, Glaskin, havia sido conjurado. A princesa Fonia reconheceu imediatamente que o único capaz de um feito tão grandioso era Janica. O clima ficou pesado, e o silêncio tomou conta do lugar. Mesmo sabendo do potencial devastador de Janica, o protagonista falido foi o único a se voluntariar para enfrentá-la. Enquanto os alunos discutiam estratégias, a princesa Fonia, lembrando-se das palavras do protagonista, tomou uma decisão corajosa: enfrentaria Janica com os melhores alunos de cada ano. O palco estava montado para o confronto final. A notícia de que os alunos de Aldreis Hall e do Armazém de Poções estavam protestando e não participariam da luta chegou como um golpe ao grupo já debilitado. Enquanto tentavam formular um plano, um estudante chegou correndo, avisando que uma aprendiz de bibliotecária e outro estudante estavam presos na biblioteca. Quando Fonia perguntou os nomes, soube que a garota era Ella Ellen, a amiga de infância de Jigu. Assim que ouviu o nome, Jigu se preparou para ir resgatá-la, mas a princesa e a filha do ouro insistiram que ele era essencial ali e deveria permanecer. A hesitação em revelar o nome do segundo aluno irritou Ju, que pressionou o mensageiro. Ao saber que era Ed Roth Taylor, Jigu teve uma reação inesperada. A reputação de Ed o precedia, como um fracassado e manipulador, o que só aumentava a raiva de Jigu. Mesmo assim, Fonia pediu ao grupo que confiasse em Ed, ressaltando que ele era mais do que os rumores sugeriam. Mesmo relutante, Jigu partiu para salvar sua amiga. No caminho, derrotou espíritos intermediários com facilidade, deixando claro que sua determinação era movida pelo ódio à possibilidade de Ed machucar ela. Jigu, um descendente de nômades, cresceu em uma terra onde só os fortes sobreviviam. Durante sua infância, ele viveu isolado, lutando diariamente pela própria vida. Foi só quando ela, ainda uma criança, se aproximou e o chamou de lobo de duas patas que ele percebeu que não era um solitário, mas um lobo abandonado pela matilha. Desde então, foi acolhido pela família de Ella e moldado pela vida civilizada. Porém, em situações de crise, o instinto de lobo retornava, como agora. Ao chegar na biblioteca, Jigu encontrou Ed ferido, sentado no chão. Antes que pudesse confrontá-lo, Ed apontou para a sala de literatura, onde ela estava. Correndo até lá, Jigu encontrou sua amiga dormindo, cercada por estantes de livros estrategicamente posicionadas como uma barricada. Cortinas bloqueavam a visão dos espíritos, e uma mensagem escrita alertava para que ela não saísse. Ao ver o sangue na roupa de Ella e perceber que não era dela, Jigu entendeu: Ed tinha se sacrificado para protegê-la. 3 horas antes, quando as prateleiras começaram a cair, Ed usou sua força física e o treinamento diário para salvar ela. Após posicioná-la em segurança, ele construiu a barricada e usou o momento para estudar as habilidades de Janica, percebendo que a materialização dos espíritos dela era uma oportunidade única para treinar sua conexão espiritual. Apesar disso, ele sabia que não tinha experiência suficiente para formar um contrato espiritual, mas estava determinado a melhorar. Quando Jigu apareceu carregando ela, perguntou a Ed o que ele fazia ali. A resposta de Ed, que dizia estar treinando, não convenceu o lobo. Contudo, Jigu percebeu a verdadeira intenção de Ed e agradeceu por salvar sua amiga, prometendo que retribuiria a dívida. A relação entre Ed e Jigu nunca havia sido explorada profundamente na trama original, mas, agora, uma nova dinâmica começava a surgir. Enquanto Jigu retornava ao campo de batalha, Ed ponderava como a linha do tempo havia mudado. Sem a chance de aprender o corte elemental com Jigu, ninguém no grupo teria uma habilidade para ferir o espírito de fogo, Taren. A quebra no enredo principal era evidente, mas Ed acreditava que poderia corrigir isso. No centro de estudantes, Jigu relatou o que aconteceu. Tentando manter a calma, admitiu que, mesmo com ele, a primeira tentativa teria falhado. O grupo estava ferido e desmoralizado. Nesse momento, alguém sugeriu dividir a equipe.
uma parte enfrentaria Taren, enquanto a outra iria atrás de Janica. Taylor, sabendo que o tempo era essencial, assumiu a liderança. Explicou que Taren tinha uma defesa impenetrável e que a única maneira de avançar era distrair o espírito enquanto o outro grupo subjugava Janica. Lurel considerou o plano extremamente arriscado, mas Taylor rebateu, dizendo que não havia outra opção. Jigu, agora no time de Taylor, calou os protestos de outros alunos, mostrando sua confiança no líder improvável. Apesar das dificuldades, Lurel diz que o maior problema agora é decidir quem vai fazer parte do grupo de distração, já que, na prática, é quase uma missão suicida. O protagonista falido, sendo o bom protagonista que adora se colocar em perigo, se voluntaria, mas Taylor nega, dizendo que ele será necessário no combate. Na verdade, eles estão vendo tudo de maneira errada. O grupo de distração não precisa ser grande nem vai morrer. Apenas ele, Clevus e Lurel são suficientes para atrair Taren. Os dois, obviamente, não querem participar. Clevus, em particular, odeia Hoth e Taylor por conta de sua reputação, mas a princesa decide confiar no plano e divide a equipe em dois, o grupo principal e o esquadrão suicida. Como precaução, ela pede que ninguém morra. Enquanto os times seguem para suas missões, Taylor instrui os dois a apenas seguirem suas ordens e tudo ficará bem. Apesar do nervosismo inicial, o MC está confiante de que irão vencer, até dizendo para Clevus não se preocupar tanto. Clevus, sempre cheio de medo e insegurança, começa a ver um pouco de esperança ao notar a confiança de Hoth e Taylor. Ele pensa que, talvez, realmente exista uma maneira de vencer, já que a única coisa que eles precisam fazer é atrair a atenção do lagarto gigante. Conforme se aproximam, Clevus se depara com um monstro já preparando um ataque e, desesperado, pergunta a Taylor o que deve fazer. No entanto, antes que perceba, tanto Taylor quanto Lurel desaparecem, deixando-o completamente sozinho. Apavorado, ele começa a correr e gritar que foi traído. Lá fora, Lurel ouve os gritos e lembra-se das palavras de Taylor. Ele havia dito que Clevus não era um sacrifício, mas, sim, um dos melhores estudantes da academia, mesmo que ninguém acreditasse nisso. Mais importante, ela tinha outra função crítica: garantir que o grupo principal pudesse entrar e derrotar Taren. Enquanto Clevus continua fugindo desesperadamente, Lurel começa a preparar sua magia. Ela reflete que talvez as pessoas sejam rápidas demais para julgar Hoth e Taylor, e pensa que ele é bem mais interessante do que a princesa. No momento certo, Lurel dispara um feitiço de gelo direto no lagarto, atrasando-o o suficiente para que Taylor aproveite a oportunidade. Ele sobe até o ponto mais alto do castelo com um plano claro na mente. Segurando Lucy, a pequena bruxinha adormecida, ele pensa em como ela poderia estar dormindo em meio a tanto caos. Provavelmente, ela voltou para o lugar onde costumava cochilar após a destruição do abrigo. Sem hesitar, Taylor joga um pedaço de carne seca na boca de Lucy para acordá-la e, antes que ela possa protestar, ele a lança em alta velocidade em direção a Taren, como uma bomba viva. A explosão de magia é tão intensa que quase arrasta o próprio Taylor, mas ele permanece firme, sabendo que esse é o momento crucial. O casco resistente de Taren, finalmente, se despedaça. Agora, com o lagarto vulnerável, Taylor avança com sua lâmina de vento preparada para dar o golpe final. No entanto, antes de chegar, ele percebe algo estranho no céu. O braço direito de Jin aparece, indicando que o grupo do protagonista falhado entrou na fase final contra o verdadeiro chefe da missão. Embora o momento seja péssimo, já que pode chamar a atenção de Taren, Taylor confia em Lurel e no plano. No instante exato, Lurel acerta outro feitiço certeiro, e Taylor utiliza sua habilidade máxima, cortando o pescoço de Taren com sua lâmina de vento. O gigante cai, derrotado. No mesmo momento, o protagonista falhado, agora com cabelos completamente brancos, corta o braço do chefe final, mas é arremessado pela explosão. Apesar de ser considerado um fracasso, ele prova, mais uma vez, que é o verdadeiro protagonista da história. Enquanto o céu começa a rachar, indicando o fim da batalha, Lurel comenta que já conheceu muitas pessoas que alegavam arriscar suas vidas, mas que eram apenas covardes. No entanto, olhando para a expressão vazia de Ed, ela percebe que ele é diferente. Ao apertar sua mão para agradecer, ela diz que agora lhe deve um favor. Taylor, incomodado, torce para que ela não mantenha contato, pois não quer se envolver mais do que já está. O protagonista falido, mesmo não gostando de Hoth e Taylor, agradece por salvar a todos, mostrando que honra suas dívidas. Clevus, ainda irritado, o acusa de traição, mas é rapidamente silenciado pelos outros.
A princesa também expressa sua gratidão e sugere recomendá-lo ao conselho estudantil, mas Taylor recusa, dizendo que quem realmente merece o crédito são Lucy e o protagonista falhado. Enquanto a batalha chega ao fim, Taylor observa os personagens principais se unindo e percebe que, mesmo mudando a trama original, ele conseguiu criar laços mais fortes entre eles. Após o confronto, Taylor sentiu que algo ainda não estava resolvido. Ele lembrou-se do locker mencionado por Lucy, aquele que Janica costumava usar durante os treinos. Algo sobre aquele detalhe parecia fora do lugar. Motivado por um instinto incômodo, ele decidiu ir até lá para verificar. Ao abrir o locker, o que encontrou confirmou suas suspeitas. Escondida lá dentro, em um espaço apertado, estava Janica. Ela tentou parecer relaxada, até mesmo brincou que o interior do armário era mais aconchegante do que ela imaginava, mas Taylor percebeu que aquilo era apenas fachada. Os olhos dela estavam vermelhos, e ela parecia prestes a desabar em lágrimas. Ele tentou conversar, mas Janica desviava o olhar, claramente desconfortável. Nesse momento, Taylor se lembrou da conversa que teve com Lurel, sobre o fardo invisível que Janica carregava. Lurel havia mencionado como o quarto de Janica estava abarrotado de presentes e notas de agradecimento, cada um carregando uma expectativa silenciosa. Para Janica, esses presentes não eram apenas demonstrações de gratidão, eles se tornaram pesos que ela sentia a obrigação de honrar. Essa obsessão em não decepcionar ninguém havia aberto uma brecha para Voser manipular sua mente. Ele aproveitou a vulnerabilidade de Janica, sua necessidade de ser perfeita aos olhos dos outros, para controlá-la e acelerar os eventos que levaram ao confronto. Taylor, ao olhar para ela naquele momento, viu não apenas a jovem que muitos admiravam, mas também uma pessoa exausta, alguém que havia dado tudo de si para corresponder às expectativas dos outros. Ele percebeu que era sua responsabilidade ajudá-la a se libertar desse ciclo. Tentando quebrar a tensão, Taylor lembrou do pedido que o lobo espiritual, Meralda, havia feito: salve Janica. Ele entendeu que talvez Meralda soubesse que ele era a única pessoa capaz de oferecer a Janica algo que ninguém mais podia: a liberdade de ser ela mesma, sem o peso de tantas obrigações. Ele se aproximou, com uma voz calma, disse: Janica, você fez o seu melhor. Não precisa carregar tudo isso sozinha. Ela hesitou por um momento, como se estivesse absorvendo aquelas palavras. Então, finalmente, desabou em lágrimas, deixando escapar toda a dor que vinha reprimindo. Taylor ficou ao lado dela, sem dizer nada, permitindo que ela liberasse tudo. Essa foi a primeira vez que Janica começou a confiar verdadeiramente nele, mesmo que ainda fosse difícil encarar seus próprios sentimentos. Taylor sabia que esse era apenas o começo, mas sentiu que havia dado um passo importante para salvar não apenas Janica, mas também a si mesmo, ao aprender a se conectar mais profundamente com os outros. O vilão do primeiro ato deixa o palco assim que os personagens principais avançam. Embora ele tenha testemunhado a conclusão desse ato inúmeras vezes, essa é a primeira vez que ele realmente consegue ver tudo com clareza. Com suas habilidades espirituais no máximo, ele consegue enxergar todos os espíritos ao redor de Janica. Todos os espíritos, incluindo Meralda, parecem satisfeitos com as ações dela. Agora, 10 dias se passaram desde o julgamento de Janica. Ela reconheceu todos os seus erros e declarou que aceitaria a punição de bom grado. No entanto, os alunos e professores expressaram seu apoio a ela. No segundo julgamento, a princesa argumenta que não poderia ser julgada por tentativa de assassinato, já que estava sendo controlada por um espírito maligno e não agiu conscientemente. Até mesmo Léo apareceu para resolver os danos causados, garantindo que a associação comercial compensasse completamente a restauração da academia. Isso, claro, não foi de graça, pois Léo conseguiu um contrato que reduzia as taxas de pedido de materiais escolares. O resultado foi que a expulsão de Janica foi revogada, deixando todos extremamente felizes. Os amigos de Janica, percebendo sua tristeza, prepararam um grande chá de comemoração para ela. Embora ela ainda parecesse um pouco abatida, eles evitaram tocar no incidente para não incomodá-la. Todos os espíritos ao redor de Janica, incluindo Meralda, expressam satisfação pelas ações dela. Essa aprovação reflete a superação pessoal da protagonista após o difícil julgamento. Meralda, em especial, simboliza uma reconexão espiritual importante, que fortalece a trajetória emocional de Janica. Em uma conversa descontraída, Janica surpreende seus amigos ao perguntar a diferença entre gostar e amar. A reação deles é imediata, um misto de surpresa e preocupação. Ela explica que a pergunta veio de uma amiga que tem sonhos recorrentes com um cavaleiro de cavalo branco.
Essa amiga vê o rosto do cavaleiro em todos os cantos da sala, sugerindo sentimentos profundos. Anis, percebendo que a amiga é, na verdade, Janica, entra em pânico. Ela decide lidar com a situação com delicadeza para não ferir os sentimentos da amiga e proteger o segredo dessa paixão nascente. Após economizar incansavelmente, Taylor compra ferramentas para melhorar seu abrigo. Ao retornar ao acampamento, encontra Janica. Ele tenta iniciar uma conversa, mas ela foge, escondendo-se atrás de uma árvore. A dificuldade de Janica em lidar com seus sentimentos é evidente, e Taylor, mesmo confuso, encara a situação com leveza. Ele decide focar em seu projeto, transformar seu abrigo em uma cabana de verdade. Taylor inicia a construção escolhendo o local ideal. No terceiro dia, já havia reunido madeira suficiente. No sexto dia, pausa para ver os resultados do semestre e se surpreende com suas altas notas. Durante as férias, ele se dedica totalmente à construção. Entre desafios e momentos de humor, como Lucy caindo em armadilhas, ele avança lentamente. Belama aparece em certo ponto, entregando ervas e cogumelos. Quando ela menciona Janica, Taylor comenta que talvez ela o odeie. A confusão e as interações dos personagens tornam a narrativa dinâmica e envolvente. Após 45 dias, Taylor finalmente conclui a cabana. É um espaço simples, com teto e uma porta que mantém os insetos fora. Embora modesta, a cabana representa sua resiliência e habilidade em enfrentar desafios. Enquanto descansa, ouve um ruído no telhado. Ao investigar, encontra Lucy dormindo. Nesse momento, Janica aparece. Curiosa sobre a cabana, ela explica que ouviu sobre ela de Belama e quis conferir pessoalmente. Apesar de seus motivos parecerem triviais, fica claro que há um interesse subjacente em Taylor. Durante a visita, Janica reflete sobre as mudanças em sua vida. Ela fala sobre o peso das dívidas emocionais e financeiras com aqueles que a ajudaram. Taylor tenta aliviar sua carga, dizendo que nem sempre é necessário retribuir tudo. Esse momento revela a complexidade dos sentimentos de Janica e a conexão crescente entre os dois. Apesar disso, Taylor também pensa nos desafios do próximo semestre, ciente de que grandes eventos estão por vir, como o Grimório que pode trazer caos à academia. Após o incidente com Janica, Taylor começa a lidar com visitantes inesperados em sua cabana. Entre eles, a preguiçosa maga que surge com perguntas sem sentido e Janica, que continua aparecendo com guloseimas e o ajuda nas tarefas diárias, apesar de seu comportamento ocasionalmente estranho. Porém, o mais intrigante é a visita de Lurel, a enigmática filha do ouro e manipuladora mestre. Lurel se mostra determinada a causar caos no colégio. Seu plano? Instigar uma revolta entre os alunos menos favorecidos, explorando suas frustrações acumuladas contra os privilégios de Office Hall. A tensão cresce como uma tempestade iminente, e Taylor é arrastado para o centro dessa trama. Quando Taylor descobre que Totó, o intermediário originalmente encarregado de abrir os portões do salão, foi derrubado após insultar Ju, ele é escolhido como substituto. Apesar de sua relutância, a oferta de 20 moedas de ouro e a responsabilidade de manter a história principal nos trilhos o forçam a considerar o trabalho. Enquanto Lurel manipula os eventos, Taylor luta contra sua moralidade. Ele sabe que aceitar abrir o salão levará a consequências graves, incluindo a ruína financeira da escola e a liberação do perigoso Grimório do Sábio. No entanto, ele também entende que, se a história não seguir seu curso natural, o equilíbrio do mundo pode ser ameaçado. Entre relâmpagos e chuvas torrenciais, Taylor reflete. Apesar de seu desejo de se manter distante, ele sente a pressão de ser uma peça crucial nesse tabuleiro de intrigas. A luta pelo controle da academia começa a se formar entre o mercantilismo e a associação dos estudantes, com a linha tênue entre aliados e inimigos ficando cada vez mais difusa. Taylor se encontra em um dilema, preso entre a necessidade de sobreviver e o fato de que suas escolhas podem moldar o futuro da academia. Ele se junta ao lado da vitória iminente, não por lealdade, mas por necessidade de garantir sua própria sobrevivência. A revolução começa a tomar forma, com os alunos insatisfeitos se unindo e exigindo mudanças. A tensão no campus aumenta, e a luta entre os estudantes e a elite da academia está prestes a se tornar algo muito mais explosivo do que qualquer um poderia antecipar. Enquanto isso, Janica, que está cada vez mais envolvida com Taylor, decide ajudá-lo de forma inesperada, oferecendo-lhe itens que ela está deixando para trás ao mudar de quarto. No entanto, a relação deles ainda está envolta em inseguranças. Janica, na tentativa de agradar a Taylor, acaba revelando um comportamento um tanto impulsivo. Taylor, por outro lado, parece indiferente à sua gentileza, mas a situação começa a tomar um rumo mais interessante quando ele sugere que eles se encontrem no Jardim das Rosas,
criando a expectativa de um possível encontro romântico. Quando a revolução se intensifica, a invasão do salão de ofício começa. A fúria dos estudantes é incontrolável, e o caos toma conta. Taylor se vê forçado a fazer uma escolha, e sua aliança com Lurel se torna uma arma de dois gumes. Durante a invasão, ele é confrontado por Lurel, que revela uma parte de seu passado sombrio e manipulador. Ela não mata diretamente, mas destrói vidas com suas decisões, e sua história reflete uma vida de traição e dor. Ao ser questionado por Taylor sobre a simpatia ou empatia por alguém como ela, Lurel demonstra uma fragilidade inesperada, mas a resposta de Taylor é firme. Ele não tem piedade de quem usa os outros para sobreviver. Essa interação lança uma sombra sobre o relacionamento deles, deixando claro que, mesmo com a manipulação e os interesses em jogo, Taylor está determinado a seguir o caminho que acredita ser o mais correto, sem se deixar influenciar pelas emoções de Lurel. Enquanto a batalha se desenrola, os personagens principais se envolvem em um confronto direto. O primeiro grupo de estudantes a invadir o salão de ofício eram aqueles liderados por Villain, um dos principais instigadores da revolta. Eles estavam armados com magia de baixo nível e uma fúria imensa, alimentada pela desigualdade que haviam vivenciado. Quando a porta principal foi arrombada, um coro de gritos explodiu. Os estudantes correram para dentro, prontos para tomar o controle. A entrada de Taylor no campo de batalha. Ao entrar no local, Taylor foi imediatamente confrontado por Ala e outros dois estudantes, que estavam determinados a descobrir o que ele faria. Ala não tinha paciência para negociações, e, ao ver Taylor sentado calmamente em uma cadeira, ela não hesitou em atacá-lo, subestimando-o completamente. "Você realmente vai tentar nos impedir?" ela gritou, seu tom desdenhoso ecoando nas paredes. Taylor, tranquilo e calculista, apenas olhou para ela com um olhar frio e distante. Ele sabia que estava lidando com adversários que, embora fortes, não eram capazes de perceber as nuances do combate. Ala, com um olhar arrogante, foi a primeira a atacar. Ela avançou, sua magia de fogo se formando em sua mão, pronta para disparar. Quando Ala lançou sua bola de fogo na direção de Taylor, ele fez algo inesperado. Em vez de se esquivar ou bloquear diretamente, Taylor usou uma cadeira como escudo. A cadeira foi arremessada na direção do ataque, bloqueando parcialmente a bola de fogo. Isso deu a Taylor tempo para preparar sua contraofensiva. Ala, surpresa com a atitude de Taylor, hesitou por um momento. Ele não era um simples mago, mas alguém que dominava a arte da estratégia. Ele usou isso a seu favor, manipulando o ambiente ao seu redor com mágica e destreza. Em um movimento rápido, Taylor conjurou um feitiço com que um pilar do teto desabasse. A estrutura do salão de ofício estava se deteriorando com o impacto dos feitiços e ataques. Ala tentou desviar, mas foi pega de surpresa quando o pilar se desintegrou parcialmente, quase atingindo-a. No entanto, isso serviu para ativar seu reflexo imediato. Ela saltou para trás, mas ao fazer isso, perdeu o equilíbrio, deixando suas poções de cura e ingredientes mágicos caírem do bolso de sua bolsa. Tudo estava se tornando uma bagunça. Mas para Taylor, isso era parte do plano. Ele usou o momento de desorientação de Ala para atacar com um feitiço de ignição, espalhando uma chama pelo salão que começou a engolir tudo à sua volta. Ao vir, outra aluna, foi pega no fogo, tentando pegar seus ingredientes caídos enquanto o calor e a fumaça aumentavam. O ambiente estava agora em caos total. Mesmo com o ambiente se tornando um inferno em chamas, Ala e seus amigos não desistiram. Ela, determinada a derrotar Taylor, se preparou para uma nova ofensiva. Ao ver Taylor distante, ela tentou aproveitar a brecha. No entanto, foi aí que Taylor mostrou seu poder de leitura de campo de batalha. Ele não a atacou diretamente, mas lançou um feitiço de vento que espalhou ainda mais a fumaça, cegando momentaneamente os inimigos. Taylor se reposicionou enquanto Ala tentava recuperar seu equilíbrio. Ela estava preocupada com o fogo e com seus ingredientes mágicos, que haviam caído no chão. Taylor aproveitou esse momento de distração, e usou sua magia de ignição para iniciar uma sequência de ataques rápido. Após Taylor tomar a dianteira na luta, Ala ainda tinha uma carta na manga. Ela sabia que não poderia simplesmente confiar na força bruta ou nas magias convencionais contra alguém tão habilidoso quanto Taylor. Então, com um movimento rápido e calculado, ela retirou uma orbe mágica do bolso, concentrando seu poder. Ala invoca uma fera espiritual, um coelho monstruoso, Rabbit Monster, que surge com uma aura feroz, claramente amplificada pelo feitiço de resistência ao fogo que ela aplicara. Com essa preparação, a força da fera foi aumentada, tornando-a uma ameaça ainda maior para Taylor e qualquer um que se colocasse em seu caminho.
Enquanto isso, Isa, a maga aliada de Ala, estava em pânico, tentando desesperadamente encontrar um feitiço para extinguir o fogo que devastava o local. Ela sabia que não poderia deixar o incêndio se espalhar, mas sua falta de experiência prática em combate estava a fazendo falhar. Sua tentativa de apagar o fogo foi bloqueada por um feitiço de vento de Taylor, que criou uma rajada cortante de ar que quase a atingiu. Taylor, porém, estava em controle da situação. Ele percebeu a fraqueza de Isa e sabia que, se ela estivesse em pânico, a luta se tornaria ainda mais difícil para os aliados de Ala. Taylor se aproximou para atacar, mas não diretamente a Isa. Ele direcionava seus feitiços para ela, impedindo qualquer possibilidade de um ataque eficaz contra si. Com Ala distraída, ela fez um movimento ousado. A fera coelho monstruoso foi enviada para atacar o protagonista, com uma velocidade e força amplificadas pela resistência ao fogo que Ala lhe concederá. Ao mesmo tempo, Taylor avançava também, visando o inimigo de frente, com todas as suas forças. Era uma situação em que, de um lado, o coelho monstruoso e Taylor estavam simultaneamente atacando o protagonista, deixando-o em uma posição extremamente complicada. Taylor, porém, agiu de forma surpreendente. Ele não se limitou a defender o ataque do coelho, ao contrário, ele cortou rapidamente o coelho monstruoso, derrotando-o sem muita dificuldade, algo que Ala não esperava. Enquanto isso, ela tentava chegar até seu baú de elixires mágicos, que guardava em seu bolso, com a intenção de usar um elixir especial contra o fogo ou para curar algum de seus aliados. Com o coelho monstruoso derrotado, Ala não estava disposta a se render tão facilmente. Ela preparou um elixir químico a partir de flores e cogumelos raros, uma mistura de flor borboleta noturna e cogumelos de arco, que, ao ser liberada com magia, se transformaria em um reagente especial que dissiparia magias. Ela lançou o reagente no ar, jogando-o diretamente em um feitiço de fogo lançado por Taylor, fazendo com que o fogo fosse imediatamente extinto, dissipando a ameaça que ele representava. Mas Taylor não deixou por menos. Ele se manteve calmo e preparado para o próximo movimento. Com a explosão do reagente químico, a sala de combate ficou mais instável, e o ambiente estava cada vez mais perigoso. Alvera, observando com atenção, percebe que há mais do que simples força bruta em ação. Ela começa a entender que Ruth Taylor está jogando um jogo de xadrez, tentando provocar uma reação específica, algo que irá levar a um desfecho planejado. E foi exatamente o que aconteceu. Taylor cai na armadilha que o vilão preparou meticulosamente. Quando o protagonista corre para um armário, uma ideia brilhante se forma em sua mente. Ele rapidamente derruba o móvel, fazendo com que um balde de óleo, que havia preparado previamente, caísse e espalhasse o líquido inflamável. O fogo é reativado, criando uma grande explosão que impede Taylor de continuar sua ofensiva. Ele para seu ataque no último momento, atônito, enquanto Alvera grita desesperadamente para ele parar. Se o fogo continuar, muitas pessoas morrerão aqui no OIS Hall, ela grita, tentando racionalizar a situação com Ruth. Mas, como sempre, Taylor parece focar apenas em sua missão, desprezando as consequências para os outros. Ele responde friamente, desafiando as leis da lógica: eu posso cortar qualquer coisa. Até mesmo fogo. E, com isso, ele retoma o ataque contra o vilão. Alvera, no entanto, com sua observação aguçada, percebe algo que a deixa inquieta. As janelas do salão estão abertas, o que impede que a fumaça se acumule e as chamas se espalhem. Além disso, ela nota que os tapetes foram removidos, evitando que o fogo se propague. Não há mais objetos inflamáveis por perto. Algo não está certo. Taylor deve ter planejado isso tudo com antecedência, o que faz com que a tensão na sala aumente ainda mais. A próxima ação do protagonista é tão rápida quanto inesperada. Ele puxa seu arco, preparando um ataque certeiro. Mas, em um movimento de pura astúcia, não ataca Taylor diretamente. Em vez disso, ele dispara uma flecha coberta por um pano, visando seu amigo de infância. O ataque pegou todos de surpresa, incluindo o próprio alvo, que não tinha tempo para lançar uma defesa mágica. Porém, Alvira, com a ajuda de sua engenhoca mágica, consegue desviar a flecha a tempo, salvando a vida do amigo de infância de Taylor. Ela, perplexa, começa a refletir sobre o que realmente estava acontecendo ali. Por que uma flecha coberta por pano? Qual seria a verdadeira intenção do vilão? O próprio Taylor, ainda sem entender, continua sua investida. Sua lâmina colide com a do protagonista, em uma troca intensa de golpes, até que o som repentino de algo caindo no segundo andar alerta Ruth Taylor para o que estava por vir. A segunda fase do incidente do OIS estava prestes a se revelar.
No momento em que o segundo chefe do andar, o estudante Cus, entra em pânico, a situação se torna ainda mais caótica. Ele, preocupado com o incêndio, teme que todos morram ali. Porém, Ruth Taylor já estava resignado. Ele pensava que a luta finalmente estava chegando ao fim, mas mal sabia que ainda havia mais desafios à frente. E aí, galera? O que vocês acharam dessa jornada épica? Cada episódio nos trouxe uma nova emoção, não é mesmo? Se você curtiu essas reviravoltas e quer saber mais sobre o que está por vir, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.